tudo bem? Hoje eu vim explorar um assunto que é o assunto hoje do momento, que será que temos mesmo uma super variante entre nós? Temos o perigo dessa quarta onda? Temos uma variante de preocupação, a gente sai hoje todas as notas, né, tanto da OMS como da Anvisa do Brasil, falando sobre a variante da África do Sul, que ainda não tem um nome definido, mas foi classificada como B1.1.529, tá? Para vocês entenderem o que é essa variante, o que ela representa. Essa variante já tem 10 casos confirmados dela no mundo, os primeiros casos saíram em Botsuana, na África do Sul. O primeiro caso fora da África do Sul foi um paciente que veio da África do Sul, chegou em Hong Kong e se tornou positivo. E quando foi feita a análise já viu que era essa nova variante. Qual o problema dessa nova variante? Por que essa nova variante tem despertado tanta preocupação de todo mundo? Bem, ela tem uma constelação de mutações, tá? Já se viram mais de 32 mutações na proteína do vírus, na proteína de pico do vírus, a tal da proteína spike, que é onde o vírus se usa para ligar na célula do hospedeiro, onde ele usa para se atacar, invadir a célula para poder reproduzir. Se ela tem 32 mutações só nessa proteína, ela pode ter uma agressividade muito grande de entrada celular e um escape de defesa absurdo. Todas as vacinas hoje que são feitas pegam alguns fragmentos dessas proteínas para mimetizar, para fingir que é o vírus dentro do organismo e desencadear uma resposta imunológica, né? Se ela tem se ela tem extensas mutações nessa proteína, então a chance dessas vacinas imunizarem especificamente para esse vírus cai exorbitantemente, tá? Isso pode estar se explicando o aumento importante do número de casos na Europa. Alguns países já começaram a identificar mais casos dessa variante, né? E isso tem tornado uma preocupação. No início, ela era só uma variante que a gente tinha como preocupação, monitoramento. Hoje ela começou a realmente ser preocupante, porque viram que essas mutações, além de ela ter uma transmissibilidade maior, aumentou a infecciosidade do vírus, ou seja, esse vírus ele é mais transmissível e mais agressivo. Então ele entra mais rápido no organismo, ele tem uma proliferação intensa e ele provavelmente tem um escape de todas as defesas. Então, se a gente tinha uma segurança de 95% até de quem teve a doença, esse número de reinfecção, que gira em torno de 5%, deve aumentar. Então, ele deve enganar também o sistema imunológico natural. Mas essa porcentagem ainda deve ser pequena, não de preocupação para quem já teve o Covid, mas de preocupação para quem está suscetível. Os vacinados não estão protegidos, certo? Uma coisa que é importante, que alguns cientistas da Europa têm feito algumas descobertas e acredita-se que provavelmente esse vírus sofreu tantas mutações porque após uma infecção de um indivíduo que estava imunodeprimido. Eles acreditam que essa pessoa teria o vírus da AIDS e não tinha nenhuma defesa do organismo e o vírus conseguiu se multiplicar de uma forma muito afrontosa e ele fez um emaranhado de mutações que o tornam hoje muito mais perigoso. Como que a gente deve reagir em relação a isso? Ter pânico? Vai ter quarta onda? Não vai ter quarta onda? Eu sempre fui muito otimista em relação à quarta onda, porque nós tivemos a P1 aqui, que foi uma cepa extremamente agressiva, que ela foi aquela cepa, que foi aquela mutação do Brasil que reinou aqui entre janeiro e abril desse ano. Então, o maior pico de mortes, toda aquela situação emergencial que a gente viveu foi de uma cepa extremamente agressiva. Então, eu acredito que a imunidade de quem teve contato com essa cepa seja maior, que a gente tenha uma imunidade de rebanho maior, que a gente esteja chegando muito próximo dessa imunidade de rebanho. A longo prazo, a gente sabe que esses vírus são extremamente mutáveis. Então, a longo prazo, ela pode ir se infectando e perdendo essa característica agressiva que ela conseguiu, ou ela pode se infectando e se diferenciando cada vez mais, e ao ter contato com outros organismos, outros vírus, acabar se diferenciando de uma forma mais agressiva. Então, por isso, a gente tem que ficar de olho em todas as outras notícias, né? E acompanhar de perto essa mutação.
Uma coisa que deixa a gente hoje no mundo, 95% das mutações, das infecções, né, das doenças são causadas pelo vírus Delta. O Delta é um vírus que se modificou, mas ainda não apresenta uma agressividade importante, né? Ele é muito transmissível, né? Ele conseguiu chegar em muitos países, mas ele não tem uma agressividade, geralmente não desenvolve pneumonia, não tem tanta taxa de hospitalização e morte. Mesmo quando ele foi se diferenciando, fazendo a cepa Delta Plus, ele ainda não apresentava agressividade importante, tá? Então, o vírus Delta, que é hoje o que está mais circulando, ainda não apresenta. Então, assim, a gente tem que ficar atento a esses novos quadros. É por isso, quando a gente fala de um carnaval, por exemplo, que é uma festa muito aberta, é uma festa com muita aglomeração e principalmente de fronteiras abertas. Então, a gente tem esse vírus circulando já com uma maior agressividade na Europa, então na Ásia, na Europa e na África. Quando a gente abre essas fronteiras, a gente aumenta muito a possibilidade dessas mutações chegarem aqui e desse vírus chegar até o nosso país de uma forma mais agressiva. Então, vamos ficar atentos, vamos nos cuidar, tá? E vamos esperar um pouco mais de informação. Sempre que eu tiver alguma outra informação, puder explicar para vocês um pouquinho mais, eu vou estar trazendo. Tô de olho nessa variante da África do Sul. Espero que ela não seja a nossa super variante. Espero que essa quarta onda seja só um medo que não irá se concretizar. Tá? Se você gosta desses conteúdos, curte o canal, compartilha com os amigos, se inscreve aqui, tá? Que nós estamos fazendo todo esse conteúdo com muito carinho para vocês. Obrigada!